Qué bueno poder tener estos tiempos aquí en cielosabiertosturradio.com. Son tiempos en los cuales vamos a desarrollar una muy interesante entrevista con el pastor Augusto Nicodemus desde Brasil. Qué bueno es poder tener este tiempo, aunque es un tiempo un poco corto. Bueno, vamos a tratar de aprovecharlo de la mejor forma estos siguientes minutos aquí en cielosabiertosturradio.com. Así que vamos a ubicarnos aquí rápidamente para poder tener este espacio aquí en cielosabiertosturradio.com, pasaporte a una nueva vida. Muy bien, vamos a saludar a nuestro invitado, vamos a ver si nos escucha perfectamente. Inclusive también queremos saludar al hermano César, si hay alguna situación en tema de traducción, para así recibir allí la colaboración. Así que, en primera instancia, saludemos al pastor Augusto Nicodemus. Nosotros estamos aquí en Bogotá, Colombia, él está en Brasil. Así que, pastor, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Cielos Abiertos. Eu quero saudar a todos vocês, agradecer a oportunidade de participar desse programa de rádio e dizer da minha expectativa de que seja uma bênção. Graças a Deus pelo ministério de vocês, que Deus continue abençoando. Gracias, muchísimas gracias, pastor, por este tiempo que nos concede. Y entremos en materia, porque el tiempo es corto. Vamos a hablar de tres temas básicos. Lo primero tiene que ver con las redes sociales. Bueno, en este tiempo las redes sociales han tomado mucha relevancia y el Evangelio no es la excepción. Latinoamérica se está interesando por el estudio de la palabra, algo que no teníamos años atrás, y en esto, por supuesto, ayudan las redes sociales. ¿Cómo los pastores deben guiar a sus congregaciones para que esto no sea algo momentáneo, algo de moda en las redes sociales? Pastor Augusto. Muito boa pergunta, e é verdade, as redes sociais se tornaram uma realidade presente na nossa geração, no nosso mundo, e entre os evangélicos, entre os cristãos, é a mesma coisa. Então, todo cristão hoje ele tem um telefone celular, ele tem um computador, ele acessa as redes sociais, ele vai para os aplicativos de comunicação e de conversa. Então, essa é uma realidade que os pastores não podem esquecer, de que os seus membros eles estão conectados, boa parte do tempo, nas redes sociais. Eu diria que os pastores deveriam instruir os membros de suas igrejas, lembrando que toda coisa boa vem de Deus. Deus é quem dá sabedoria para que o homem possa fazer descobertas em todas as áreas da existência, para aprimoramento da sua vida, para melhoria da sua saúde. E eu creio que a tecnologia na área de comunicação e de redes sociais é uma dádiva de Deus. É claro que, como tudo que Deus nos dá, a gente acaba fazendo um uso errado. Mas, em si, a tecnologia é uma bênção, é alguma coisa que vem da parte de Deus e que nós deveríamos usar da melhor maneira possível, para avançar o reino de Deus, para promover o evangelho e para alcançar pessoas que de outra maneira não seriam alcançadas. Aqui eu quero me lembrar, fazendo um paralelo, de que antes da reforma protestante do século XVI, Gutenberg descobriu a imprensa, inventou a imprensa. E a imprensa foi fundamental para que a doutrina cristã se espalhasse no século XVI. Se não tivesse imprensa, as ideias de Martinho Lutero jamais teriam saído do papel. E ele usou a imprensa. Ele usou a imprensa para produzir panfletos, livros, a imprimir a tradução da Bíblia que ele tinha feito, e isso trouxe isso serviu para espalhar a fé cristã no mundo daquela época. Então, da mesma forma que a imprensa foi uma bênção na reforma protestante, hoje eu creio que as redes sociais, elas também podem ser para essa nova reforma, para esse avançar do reino de Deus em todo o mundo que nós estamos presenciando. Así es, pastor. Bueno, sigamos avanzando en estas preguntas que tenemos y sigamos en ese hilo conductor de las redes sociales.
frente a este crecimiento de las redes sociales hay otro fenómeno, y es que las personas se están alimentando espiritualmente por este medio, por las redes sociales, y están olvidando la iglesia, el congregarse. ¿Qué consejos podríamos dar para que entendamos que las redes no son la iglesia, pastor? Muito bem. Essa realidade é a realidade aqui do Brasil também. Aqui no Brasil está acontecendo exatamente a mesma coisa. Muitos cristãos estão se alimentando somente pelas redes sociais e estão deixando de frequentar a sua igreja. O que nós poderíamos dizer para essas pessoas, para esses queridos irmãos, é que a Bíblia nos ensina a nos congregar. Na carta aos Hebreus, no final da carta, o autor diz que nós não devemos deixar de nos reunir com os nossos irmãos, de nos congregar, de estarmos juntos, de cultuarmos a Deus juntos. O Senhor Jesus Cristo foi quem instituiu a igreja. Ele explicou que nós deveríamos estar juntos como uma congregação e ele nos deu o batismo e a ceia, que são para ser celebrados em comunidade. Não tem como a gente fazer isso pelas redes sociais. Também o pastoreio, o cuidado de uns com os outros. Cristo deu à sua igreja dons de pastor, mestre e outros dons espirituais que só fazem sentido se a igreja estiver reunida para ser abençoada e abençoar. Então, é muito claro na Bíblia o desejo de Deus de que os que creem no seu Filho Jesus Cristo estejam juntos e que eles compartilhem da amizade, da fraternidade, que cultuem a Deus juntos. Embora a tecnologia seja boa, as redes sociais sejam muito boas e que bons sermões estão aí nas redes sociais e a gente deve usar isso aí, mas não substitui a igreja, não substitui o ajuntamento dos cristãos. Correcto. Bueno, sigamos con las redes sociales. Y es que también en las redes, pastor, hay muchas noticias falsas. Esa es otra situación, ¿no? Y en el caso de la palabra, pues las sectas también aprovechan esta situación. ¿Cómo también aconsejar para que las personas puedan identificar estas sectas, todo esto que aparece en las redes sociales, que obviamente pues aprovechan el crecimiento, pero también pues nosotros podríamos dar algunos consejos para identificar estas sectas en las redes sociales? Esse é o perigo daqueles membros, daqueles cristãos que querem viver somente das redes sociais. O bom de pertencer a uma igreja é que você tem um referencial. Você tem ali irmãos, você está ligado a um grupo que historicamente tem raízes na fé cristã. E isso ajuda você a fazer um exame de tudo aquilo que aparece nas redes sociais. Agora, se a pessoa ela não tem conexão nenhuma com nenhuma igreja, ela fica sem um referencial para poder examinar o que está sendo dito. Por isso que é importante participar de uma igreja bíblica que sirva de referência. E eu diria também o seguinte: como reconhecer uma seita? Em primeiro lugar, geralmente as seitas elas têm outra fonte de autoridade além da Bíblia. Para nós cristãos históricos, evangélicos, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não existe outra orientação para questões de fé que não seja a Bíblia Sagrada. As seitas acrescentam outra fonte de autoridade. Por exemplo, a Igreja Católica, ela tem uma outra fonte de autoridade que não é a Bíblia, que é a tradição oral e os pronunciamentos dos papas e do magistério católico. Os Mormons, eles têm um livro dos Mormons que foi escrito por Joseph Smith, que para eles tem o mesmo peso e a mesma autoridade da Bíblia. Às vezes, alguns adventistas consideram Ellen White, a profetisa dos adventistas, como fonte de autoridade também. Então, o certo é que só a Bíblia é a palavra de Deus, e somente nela nós deveríamos apoiar a nossa
as nossas doutrinas e nossas práticas. Outra coisa é que as seitas, elas geralmente ensinam que o homem participa na sua salvação. O homem contribui na sua salvação, quer seja através da moralidade, seguindo um conjunto de regras, práticas e costumes que essas seitas inventam, ou qualquer outra coisa que eles adicionam à obra de Cristo. Veja, eles não vão negar que Jesus morreu na cruz, mas aí eles vão dizer, é Jesus mais alguma coisa, é Jesus mais os santos, é Jesus mais a guarda de determinados dias, é Jesus mais esse tipo de prática. A salvação é mediante a fé em Cristo somente, é pela graça, não é por obras. Geralmente as seitas vão ensinar algum tipo de salvação em que o homem tem alguma participação. Um outro critério é que as seitas geralmente diminuem a pessoa de Cristo. Geralmente diminui a pessoa de Cristo, porque eles falam tanto sobre os seus pontos de vista que acabam deixando Cristo num segundo plano, diminuindo a pessoa de Cristo e a obra maravilhosa que ele fez na cruz por nós. É importante que os crentes cristãos eles estejam ligados a uma igreja bíblica, histórica, que sirva de referencial para eles, para que eles não sejam vítimas das seitas, que, como você disse, né, e está correto, estão aí nas redes sociais com as suas fake news religiosas, querendo enganar as pessoas. Bueno, ahora miremos otro tema. Cambiemos las redes sociales y hablemos de la pandemia y pospandemia, porque bueno, todavía está, pero ya hay vacunas. Y lo primero que quisiéramos saber, pastor, es cómo se ha vivido en Brasil precisamente este tiempo, las dificultades también que se han presentado, cómo lo ha vivido la iglesia esta pandemia. Sim, essa pandemia, ela, sem dúvida, é uma das maiores provações e é uma das maiores calamidades que se abateu sobre a raça humana no nosso passado recente. E, com certeza, e inevitavelmente, ela e os seus efeitos atingiram também as igrejas no mundo todo. Aqui no Brasil não foi diferente. Nós fomos, recentemente, nós atingimos a marca triste de 500 mil pessoas mortas aqui no Brasil pela Covid-19, 500 mil de pessoas que perderam a vida com essa doença, o que é muito triste. De qualquer maneira, a situação aqui no Brasil já foi pior, nós estamos entrando numa fase melhor, à medida que a vacinação caminha. Tem sido feita uma vacinação muito, muito forte aqui no Brasil e já muita gente está imunizada para esse vírus. Mas a igreja foi e está sendo bastante afetada. Eu vou dizer algumas coisas em que eu percebo que a igreja foi afetada. Primeiro, que muitos membros da igreja, eles não voltaram para os cultos. Nós passamos por um período em que os cultos foram proibidos por questões de saúde, né, pelas restrições sanitárias, mas agora, na maioria dos estados brasileiros, os cultos presenciais já estão de volta. Mas muitos membros das igrejas não voltaram. Eles ficaram acostumados, durante o período pior da pandemia, a participar online, a participar à distância da vida da igreja e preferiram ficar no conforto de sua casa. Muitos com medo de sair à rua, muitos com medo de serem contagiados, têm preferido ficar na igreja e ficar em casa, mesmo que agora seja permitido participar dos cultos da igreja, embora tenha ainda algumas limitações. Então, nós percebemos isso, que muitos crentes antigos, eles não voltaram para as igrejas. Igrejas menores, igrejas que não têm estrutura, elas fecharam, que não tinham condição. Muitas igrejas não estavam familiarizadas com o uso da tecnologia, não transmitiam seus cultos, e quando a pandemia chegou e o governo proibiu os ajuntamentos e as reuniões, os pastores não tinham como se comunicar com os seus membros. E muitas dessas igrejas que não tinham estrutura, elas fecharam.
E você tem também muitos pastores desanimados, pastores que deixaram o pastorado e foram conseguir emprego, trabalho de outra maneira. Muitos muitas é uma situação difícil. A questão financeira, muitas igrejas dependiam dos cultos para recolher as ofertas dos crentes para o seu sustento. E agora, sem os cultos, elas não tinham o sistema de contribuição pela internet e estão passando por dificuldade. Muitos crentes perderam o emprego e diminuiu a contribuição para as igrejas. Então, é um momento de grande dificuldade, é um momento de grande desafio para a igreja no mundo todo, e no Brasil também não é exceção essas dificuldades que nós estamos passando agora. Sí, muy cierto, pastor. Bueno, ya el sistema de vacunación está avanzando. Ya llevamos más de un año de esta situación de la pandemia. ¿Ya podríamos sacar algunas conclusiones para la iglesia con respecto a todo esto que ha pasado? ¿Qué conclusiones se podría dar para la iglesia frente a esta pandemia, pastor? Eu creio que a igreja deveria aprender e se lembrar de que Deus prova a sua igreja, Deus testa a fé dos seus filhos. E essas calamidades públicas que vêm sobre o mundo todo, elas são usadas por Deus para que nós nos examinemos, para que nós aprendamos a amar as coisas de Deus, para que nós nos desapeguemos das coisas desse mundo e para que nós almejemos a vida eterna, que nós pensemos no lar celestial que Deus preparou para nós. Então, a igreja deveria estar consciente de que essa foi uma grande, continua sendo uma grande provação, um grande teste da fé para a igreja. Eu creio que também ela deveria aprender e deveria compreender que a igreja sempre vai sobreviver. A igreja sempre passou por momentos difíceis através da história da sua existência. No século I, quando a igreja cristã nasceu, ela nasceu perseguida pelos judeus, depois perseguida pelo Império Romano. Durante 3 séculos, a igreja sofreu perseguição na mão de 10 imperadores. 10 imperadores promoveram grandes perseguições contra o cristianismo. O primeiro foi o imperador Nero, no século I, que foi o imperador que matou o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. E depois dele, mais 10 grandes ondas de perseguição contra o cristianismo. O cristianismo sobreviveu em regimes anticristãos, como os regimes ateístas e socialistas na China, na Coreia do Norte, e também em países muçulmanos, onde o cristianismo é proibido, onde é considerado uma religião ilegal. E os cristãos sobreviveram, a Igreja de Cristo permaneceu. Então, uma lição que nós podemos tirar é que, apesar das grandes dificuldades como essa, a igreja vai continuar. Deus sempre terá um povo para o louvor da sua glória aqui nesse mundo. É um povo sofrido, é um povo que vai passar por dificuldades, mas é um povo que não vai deixar de existir. Virá uma nova geração que vai tomar o nosso lugar e a fé em Cristo vai continuar aqui nesse mundo. Então, nós devemos meditar nisso também. E tem uma terceira e última lição que eu queria mencionar aqui, é que a igreja deveria se adaptar e aproveitar essas oportunidades. A pandemia trouxe sofrimento a muita gente. A pandemia trouxe a realidade ao coração de muitos que viviam sem se preocupar com a sua morte e com o sofrimento. A pandemia despertou o coração de muita gente para as realidades eternas, para as realidades espirituais. E a igreja deveria aproveitar a oportunidade e pregar o evangelho que reconcilia as pessoas com Deus, o evangelho que traz esperança, que traz paz, que traz o perdão de pecados e a segurança da vida eterna depois da morte. Essa é uma lição que eu creio que é muito importante. Aproveitar as oportunidades e usar essa pandemia para trazer consolo, conforto e salvação através da pregação do evangelho.
Son consejos muy útiles, pastor, precisamente sobre esto de tema de la pandemia, y esto también nos habilita a lo que debe hacer la iglesia. Así que vamos a aprovechar para pasar al último bloque. Y el último bloque tiene que ver con la salvación. Aquí en Latinoamérica, pastor, pues está muy arraigado el pensamiento de que la salvación es por obras o, algunos dicen, gracia más las obras, ¿no? Entonces, ¿cómo enseñar que la salvación es únicamente por gracia? Ya que, como lo decíamos anteriormente, aquí en Latinoamérica está muy arraigado ese pensamiento. Também aqui no Brasil está bem arraigado esse pensamento. Eu creio que é porque tanto a América Latina quanto o Brasil, eles foram colonizados pelo catolicismo romano. A religião católico-romana, ela ensina a salvação pelas obras, não nega que Cristo morreu pelos pecados, mas exige do católico a prática das obras determinadas pela igreja, como, por exemplo, participar da missa, o confessionário, ele tem que ter a extrema-unção quando morre, e, enfim, participar de outras atividades que são condições para que o católico possa ser salvo. Então, existe essa ideia, sim, na América Latina, América do Sul, né, que foi toda colonizada por católicos romanos, de que, de alguma maneira, nós participamos na nossa salvação. Eu creio que a melhor forma da gente ajudar as pessoas a perceberem que isso não é verdade é com aquele ensino bíblico da queda do homem, do pecado original e da incapacidade humana. Eu creio que esse é o problema. As pessoas acham que o homem não é tão ruim assim, que o ser humano ele é capaz de fazer coisas boas que agradam a Deus. Então, é natural que eles pensem que uma pessoa pode se salvar através daquilo que ela faz. Nós temos que mostrar para essas pessoas que o pecado é uma realidade tão grande e tão extensa que atingiu todas as dimensões da nossa personalidade e que nós não temos condições de fazer nada que agrade a Deus. O coração do homem é corrompido. As suas melhores ações, elas são manchadas pelo egoísmo, o desejo de receber a glória humana. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém. Então, é preciso começar por aí. Ensinar primeiro, e antes de falar as boas notícias, a gente tem que dar as más notícias. E as más notícias são essas, de que o nosso coração é corrompido, nós somos pecadores, nós não temos como agradar a Deus. Temos que mostrar também que ninguém pode cumprir perfeitamente a lei de Deus. Vamos tomar os 10 mandamentos. Não ter outros deuses, não tomar o nome de Deus em vão, não fazer imagem de escultura, guardar o dia do Senhor, honrar e obedecer pai e mãe, não adulterar, não matar, não furtar, não cobiçar nada dos outros. Quem é que pode obedecer a isso sempre e de maneira perfeita? A lei de Deus foi dada para mostrar que nós somos pecadores. Ninguém consegue cumprir a lei de Deus. Foi isso que Jesus Cristo disse aos judeus de sua época. É isso que o apóstolo Paulo ensina na carta aos Romanos, na carta aos Gálatas. Também nós precisamos mostrar a necessidade de Cristo morrer na cruz. Se nós podemos nos salvar pelas obras, por que é que Cristo veio morrer? Por que é que ele veio nos salvar? Se nós podemos salvar a nós mesmos. Então, eu creio que, mostrando isso, com a ajuda do Espírito de Deus, nós podemos levar as pessoas a entender que a salvação não é por obras, não é por nada que nós fazemos, mas pela graça, pela misericórdia e pelo favor de Deus. Talvez fosse bom também lembrar que essa foi a razão pela qual a reforma protestante começou no século XVI. Exatamente porque o monge agostiniano, Martinho Lutero, ele descobriu isso. Martinho Lutero queria se salvar praticando as obras exigidas pela sua igreja, a Igreja Católica Romana da sua época. E ele não conseguia ter paz no coração, ele não conseguia ter certeza de que estava salvo, até que
estudando a carta de Paulo aos Romanos, ele entendeu que Deus justifica o pecador gratuitamente, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, eu creio que, falando disso, do pecado, da lei de Deus, da obra completa de Cristo e um pouco da história, isso pode ajudar os nossos amigos a entenderem que nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus e não por obras que nós praticamos. Bueno, y precisamente la pregunta que vamos a hacer, Pastor Augustus, tiene que ver con la respuesta que se le puede dar a las personas que piensan que son libres para escoger a Dios en la salvación. ¿Qué respuesta le podríamos dar a esas personas? A resposta é bastante parecida com isso que nós acabamos de falar, não é? As pessoas não têm consciência da profundidade do pecado. O pecado deixa o homem num estado de morte diante de Deus. O pecado traz morte espiritual. Depois vai trazer a morte física, mas primeiro a morte espiritual. Eu acho que talvez aquela passagem da Bíblia de Efésios, capítulo 2, do verso 1 até o verso 10, seja a melhor passagem para nós entendermos o que eu estou tentando dizer aqui. Lá o apóstolo Paulo diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Significa que diante de Deus o homem está morto espiritualmente. Ele não pode entender a Deus, ele não pode se relacionar com Deus, ele não pode crer em Deus, ele não pode aceitar a salvação porque ele está morto. Mortos não fazem estas coisas. E Paulo diz ainda que o homem é escravo do mundo, e ele é escravo do diabo, e ele é escravo do seu próprio coração, escravo da sua carne, da sua natureza pecaminosa. Nessa passagem de Efésios capítulo 2, de 1 a 10, Paulo também fala, no verso 2 e no verso 3, que nós somos filhos da desobediência e somos filhos da ira de Deus. É um quadro tenebroso, é um quadro terrível que mostra quanto o pecado afetou a raça humana. De forma que nós não temos como escolher. O nosso arbítrio, ele foi atingido pelo pecado. Nós ainda temos capacidade de escolha, mas nossa escolha sempre vai ser para o mal. Sempre vai ser para o mal. Nós não conseguimos escolher a Deus e as coisas de Deus. Somente se Deus atuar no nosso coração é que isso vai acontecer. O próprio Jesus, ele disse aos judeus da sua época: vocês não podem vir a mim a não ser que o Pai traga vocês. A não ser que o Pai traga vocês. Deus primeiro tem que iluminar o nosso coração, ele tem que libertar a nossa vontade para que nós possamos escolher a Deus. É mais ou menos assim, não é? Quando uma pessoa ouve o Evangelho, ela decide aceitar o Evangelho e ela se torna uma crente. E depois que ela está convertida, ela vai olhar para trás e ela vai reconhecer que se Deus não tivesse tocado no coração, se Deus não tivesse chamado, ela nunca teria escolhido a Deus. Eu sei na minha própria vida, se Deus não tivesse aberto os meus olhos, tocado no meu coração, iluminado a minha mente, eu jamais ia querer Deus, eu jamais ia escolher a Deus. Eu teria continuado na minha vida de pecado, na minha vida de iniquidade, longe dos caminhos de Deus. Se hoje eu sou crente, é porque Deus me escolheu, não que eu tenha escolhido a Deus, porque eu jamais ia querer a Deus. Jamais ia querer a Deus. Só pela graça de Deus é que hoje eu creio no Senhor Jesus y vivo para la gloria de Dios. Muy bien, pastor, nos queda una pregunta, pero vamos a hacer una nueva conexión. Entonces, para esta última pregunta, la idea es que rápidamente nos vamos a volver a conectar aquí en cielosabiertosturradio.com y así vamos a tener el desarrollo de una pregunta muy, pero muy interesante. Así que la pregunta tendrá que ver con el tema de la salvación.
Aquí con nosotros vamos a continuar en cielosabiertosturradio.com. Esperamos hacer un ajuste con un nuevo link para poderle enviar al pastor Augusto Nicodemos y ya tendremos una última pregunta en Cielos Abiertos. Por el momento les comento que ya regresamos en esta interesante entrevista que hemos tenido aquí en cielosabiertosturradio.com. Muy bien, entramos entonces a la recta final de esta entrevista aquí en cielosabiertosturradio.com. Sin duda para nosotros es de mucho agrado el poder tener este contacto internacional con el pastor Augusto Nicodemos. Y hemos dejado la última pregunta porque sin duda es muy interesante y genera pues muchas dudas. Y básicamente, pastor, es la siguiente, la pregunta. Las personas se analizan, las personas son inquietas y dicen, ¿cómo puedo saber si realmente soy salvo? ¿Cómo lo puedo saber? Entonces, esa es la última pregunta que hemos dejado para esta entrevista, pastor. Ok, muchas gracias. Vamos à resposta. Muita gente faz essa pergunta mesmo. Muita gente fica em dúvida se está salvo ou não. E não é uma dúvida ruim, não. É bom mesmo que as pessoas se analisem e queiram saber com certeza, porque esse assunto é muito sério. O que está em jogo é a nossa salvação eterna, aonde nós vamos passar a eternidade. Então, é o assunto mais importante da nossa vida. Por isso, é bom que as pessoas se examinem, porque pode acontecer que alguém tenha uma falsa certeza, que alguém pense que está salvo, mas não está. Que alguém ache que vai para o céu depois da morte, mas isso não é a verdade. Isso não é a verdade. Então, quais seriam aqueles sinais? O que uma pessoa deveria procurar na sua própria vida que demonstraria que ela está salva, que ela, de fato, vai para o céu depois da morte e que tem a vida eterna? A Bíblia nos dá algumas dessas características da pessoa que é realmente salva. Em primeiro lugar, o arrependimento dos pecados. Isso é muito claro. Ninguém vai para o céu, ninguém vai ser salvo se não estiver arrependido dos seus pecados, se não reconhecer que é um pecador, que pecou gravemente diante de Deus e que merece o castigo de Deus. E que está muito triste pelos pecados que cometeu. Então, se você tem tristeza pelos pecados, se você está arrependido, se você quer deixar esses pecados, já é o primeiro sinal de que você, de fato, já foi alcançado pela graça de Deus. Segundo, é a fé em Jesus Cristo. Sem fé em Cristo, ninguém vai ser salvo. Uma pessoa que está salva, ela descansa o seu coração naquilo que Jesus Cristo é e naquilo que ele fez na cruz e na sua ressurreição. A pessoa que é salva, ela espera somente em Cristo e em nada mais, em nenhuma outra pessoa. Não espera no seu próprio coração e nas suas obras, mas descansa naquilo que Cristo fez na cruz e na ressurreição. Esse é um sinal de uma pessoa que está verdadeiramente salva. Uma terceira característica que a Bíblia ensina é que a pessoa que é salva, ela vai procurar uma vida santa. Ela vai querer viver em obediência a Deus, vai querer fazer a vontade de Deus e andar nos caminhos de Deus. Ela nunca vai ser perfeita. A Bíblia não pede a perfeição como sinal da salvação. Mas é claro que quem é salvo, ele vai querer viver uma vida longe do pecado, uma vida de obediência a Deus, de amor a Deus e de amor ao próximo, uma vida de serviço a Deus. Então, se você tem essas três marcas no seu coração, na sua vida, arrependimento, fé e santidade, são evidências de que, de fato, você é uma pessoa salva. Mas veja, mesmo alguém que é salvo, ele pode passar por um tempo de dúvida. Ele pode se questionar algumas vezes.
diante de grandes sofrimentos, diante de dificuldades, ou mesmo quando ele cai em pecado, pode acontecer que ele pergunte se é salvo. Não faz mal, é bom perguntar sempre, mas você precisa também descansar nas promessas de Deus. Deus prometeu: quem crê no meu filho tem a vida eterna. Então, descanse nas promessas de Deus e siga no caminho do evangelho aqui. Estes são alguns sinais da pessoa que é salva em Cristo Jesus. Pastor, pues estamos llegando al final de esta entrevista, pero no sin antes preguntarle sobre el material en español que están produciendo, por ejemplo, Fundamentos de la Teología Reformada en español. Quisiera que nos comentara algo sobre el particular. Sim, eu quero recomendar a você que está nos escutando participar, se inscrever e fazer esse curso Fundamentos da Fé Cristã. É um curso numa linguagem muito fácil de ser compreendida, é um curso de teologia, não é para preparar pastores, mas para ajudar você a compreender melhor a fé reformada. E você pode procurar na internet Fundamentos da Fé Cristã e o meu nome, Augustus Nicodemos. E você vai cair no site onde você pode fazer a inscrição. Pues, Pastor, muchas gracias por concedernos este tiempo aquí con los oyentes de Colombia. Bueno, algo muy rápido es, Pastor, preguntar sobre Colombia. ¿Has venido a Colombia? Já estive, sim, em Bucaramanga, se não me engano. É uma cidade muito bonita. Qué bueno, qué bueno. Esperamos nuevamente que puedas volver a Colombia. Sim, com muito prazer. Muito obrigado. Muchísimas gracias entonces al pastor Augusto Nicodemos, ha sido muy gentil con la audiencia de cielosabiertosturradio.com y nosotros pues seguiremos entonces adelante, avanzando, y muchas gracias a nuestros oyentes, de igual forma al hermano César allí también en Brasil por concedernos este espacio, y la invitación es muy cordial para que sigas en sintonía de cielosabiertosturradio.com. Que el Señor les bendiga, nosotros continuamos con nuestra programación.